Hoje nós temos aqui o nosso vereador Peterson da Saúde. Acabamos por descobrir aqui, ele é meu colega advogado também, é empresário, foi secretário de saúde em Araquari. Não, Barra do Sul, Barra Velha e Camboriú. Olha só. E não tem nenhuma formação na área da saúde. E sabe o que e ele corrobora aquilo que eu falo aqui há muito tempo. O sujeito não precisa ser médico para ser ministro da saúde ou secretário da saúde. Aliás, é bem difícil tu encontrar médicos com uma grande habilidade administrativa. Aí tu evita o corporativismo. É isso aí. E outra coisa, eu dizia isso, sabe por quê? Porque o Serra, na minha concepção, foi o maior ministro da saúde da história desse país. Sem ser Ele médico. tem marcas, ele é economista, ele tem verdade. marcas que persistem no tempo, como, por exemplo, o combate à fome, aliás, ao fumo. O combate ao fumo, uma guerra, sem dúvida alguma, que deve ter sido fratricida, né, contra a indústria tabagista. Outra que ele empreendeu foi a quebra das patentes, criando o remédio genérico. Então são marcas de um ministro que não era médico, não era enfermeiro, não era bioquímico, não era nada. E você é um exemplo disso. Se não fosse bom, não teria militado em 3 secretarias. Peterson da Saúde. O profissional da área, ele cria um corporativismo que é perigoso para o executivo. É isso mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos aqui com o Peterson da Saúde, nosso vereador de Barra Velha, eleito pelo PSD. Deixa eu parceiro fazer a do Daniel ele. para o mandato a partir de 1º de janeiro de 2026. Como já falei que ele é advogado, formado, aliás, tem militância também na área comercial, e porque tem uma imobiliária, e também foi eleito vereador. Vou dar esse prazer para você aí. Muito obrigado. Jornalista. Peterson, você chega ao Legislativo de Barra Velha com o slogan e com a denominação de Peterson da Saúde. O que a saúde de Barra Velha vai ganhar com o Peterson? Danilo, Calão, Marazô, toda a população, nossos ouvintes, um grande bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando do que eu mais gosto, que é sobre políticas públicas e principalmente da área da saúde. Tua pergunta é muito importante, Calão e Danilo. A gente vem acompanhando, né, a Prefeitura de Barra Velha, e a gente sabe que a população, nos últimos 10 anos, quase triplicou. A gente tem os números do IBGE, mas a gente sabe que está muito superior. A gente já tem os dados junto com o pessoal da saúde, inclusive. A gente hoje já está beirando 90, 100 mil habitantes em Barra Velha. Né? Porque, sim, a gente já tem hoje cadastrado na saúde 100 mil habitantes em Barra Velha. Né? Então, porque a saúde, as agentes de saúde fazem um trabalho de cadastrar. Pode isso perder? É porque muita gente não está em casa, né? E também tem muita gente às vezes não está em casa quando eles estão fazendo o censo. Tem gente que não gosta de receber o pessoal em casa, e aí a gente acaba perdendo essa população, né? Com os dados oficiais. Mas aí tem um detalhe: a estatística da saúde, ela considera também pacientes de São João, de Barra do Sul e por aí vai. Isso, Danilo. É que assim, a gente faz o cadastro, né? Quando eu era secretário, a gente sempre fazia um controle com essa população flutuante, né? Porque Barra Velha também é um município litoral, né? E que atende aí, depois de dezembro, janeiro, fevereiro, aí uma população de quase 300 até 400 mil habitantes. E a saúde tem que estar dando aí conta também dessa demanda, né? Então, respondendo a sua pergunta, Danilo, eu como advogado, quando fui convidado a ser secretário, a minha principal função foi estudar todas as portarias do Ministério da Saúde. Foi estudar a parte jurídica e também entender a parte contábil para a gente poder fazer uma boa administração. Quando eu assumi em 2013, Barra Velha tinha de 8 a 9 milhões na conta, onde secretários que passaram por lá não conseguiram desenvolver, e nós fomos atrás, então, junto com as portarias, Ministério da Saúde, fomos a Brasília e conseguimos, então, com esse recurso, junto ao prefeito Matias na época, fazermos 3 postos de saúde. Então a gente já mostrou para a população, né, que o Peterson, né, hoje Peterson da Saúde, porque realmente as pessoas me conheciam muito pela saúde, e a gente sempre atendeu as pessoas de uma forma muito igualitária, né? Então, independente, não era porque era filho desse, ou sobrenome, ou porque era empresário, não, a gente sempre atendia todo mundo igual, com muita humanização, com atendimento que a gente sempre dizia para as pessoas, né, o tapete vermelho é o atendimento, né? Então a gente sempre se preocupou muito com isso. E agora o Peterson vereador, Barra Velha vai ganhar, sim, um grande apoiador para recursos, uma pessoa que já tem experiência jurídica e também administrativa e gestão pública
relacionado à saúde, né? Então a gente quer sim criar comissões, Calão, até para envolver inclusive a imprensa, para que a gente possa estar divulgando também junto à rádio, junto aos meios de comunicação que nós temos, para que a população esteja presente, né? Barra Velha, quando eu administrei, arrecadava de 90 a 100 milhões, hoje Barra Velha está arrecadando aí de 250 até um pouco mais, então a gente tem que ajudar sim a Barra Velha para que a população melhore. E assim, Calão, quando fui secretário, saí em 2016, nós deixamos 9 equipes de estratégia de saúde da família, 9 postos de saúde. Nós estamos em 2024 e ainda mantém-se as 9. Então, nesse período não foi feito nenhum... E a estratégia do programa de saúde da família vem, inclusive, com subsídios do governo federal, vem dinheiro para aplicar essa... Não sei se ainda vem, no meu tempo vinha. Sim. O prefeito vinha, agora não sei se ainda vem. Tu não tem medo de ser chamado de novo para secretário da saúde, não? Já foi cogitado, já negasse, como é que é? Então, existe sim até uma conversa, né, com o prefeito Daniel, também um prefeito que a gente também estava ajudando, apoiamos, né, e está fazendo um trabalho muito bonito em Barra Velha, mas eu fui eleito para ser vereador, né, então eu quero ajudar a população nesse momento como vereador, como um representante da população, principalmente para a área da saúde, né. Claro que nós vamos sim estar ajudando o prefeito aí na Secretaria de Saúde, nós vamos poder aí estar conversando, fazendo comissões, fazendo reuniões, montando equipes de estratégias e planejamentos aí para poder desenvolver a saúde de Barra Velha junto com o secretário ou secretária que estiver governando aí a pasta a partir de janeiro. A administração anterior em Barra Velha deixou uma grande deficiência na área de saúde, principalmente com aquela história de promessa do hospital, agora demora no PA. Como é que você pretende administrar isso? Administrar não, defender essa bandeira? Danilo, o que a gente observa, assim, os municípios hoje precisam investir, como o Calão falou aqui, atenção básica. A atenção básica, ela é fundamental hoje para o município poder fazer uma gestão de saúde com prevenção, porque a atenção básica ela faz a parte investigativa, né? Então hoje, como disse, Barra Velha tem 9 postos de saúde hoje que estão atendendo a população. Hoje nós só temos 30%, Calão, 30% apenas da cobertura da atenção básica. Então nós precisamos aí sim melhorar essa cobertura. Então de 9 passar pelo menos para uma 15, para um 20 postos de saúde, porque daí, Calão, a gente vai desafogar o pronto atendimento, porque pronto atendimento ele é um estabelecimento para atender urgência e emergência. Só que a pessoa vai no posto de saúde, não consegue uma vaga, não consegue um acesso dentro do posto de saúde, ela vai parar no pronto atendimento. E o pronto atendimento ele já tem uma demanda grande, porque muitas vezes tem um paciente lá que está com AVC ou está infartado e o médico tem que ficar em cima daquele paciente, e aí às vezes a pessoa que está ali com dor, com febre, né, que precisa de um atendimento também para ser medicado, vai esperar 2 a 3 horas dentro de um pronto atendimento. Então nós precisamos organizar a saúde de Barra Velha no sentido de fortalecer a atenção básica, né, que como o Calão aqui falou, nós recebemos recurso do governo federal, em torno de 50% a 60% desse custo o governo federal ajuda, nós temos que conseguir aí emendas junto aos deputados federais, senadores, para que a gente possa fortalecer a saúde de Barra Velha junto à atenção básica. Vai lutar pelo hospital? Vamos trabalhar sim, é o que eu sempre digo, primeiro precisamos fazer muito bem o nosso dever de casa, o feijão com arroz. O hospital é algo que a gente pode trabalhar pensando na população regional. Isso. Hoje nós precisamos de um hospital que atenda a Barra Velha, Balneário Pissarras, Penha, São João do Itaperiú, fazer um hospital dia, que a gente fala, um hospital para fazer cirurgias eletivas, porque dessa forma nós vamos desafogar os hospitais em Joinville, em Jaraguá e em Itajaí, que são hospitais que fazem urgência e emergência, hospitais que fazem alta complexidade, que cuidam de trauma, né? Então se a gente estiver fazendo as cirurgias eletivas, Calão, são aquelas que a pessoa ela não entra na urgência e emergência, ela agenda para fazer. Então o que acontece? O problema é que hoje nós temos uma fila enorme e essa cirurgia eletiva que poderia fazer num hospital dia, muito tranquilo, não conseguir o acesso e ela se torna uma urgência e emergência. E aí essa pessoa muitas vezes pode ser levada até a óbito. Veja só.
Isso é bom falar com quem conhece, né? Agora, sobre o hospital, nós temos... O hospital eu acho que é uma campanha a ser encetada regionalmente, né? Mas o Calão, uma cidade com 45 mil habitantes, 100 mil, tá falando que tem 100 mil. Falando que tem 100, não tem um hospital. Você vai para o sul, por exemplo, cidades com 9, 10 mil habitantes, todas com hospital, Imaruí, a minha cidade, Gravatal. A cidade onde eu vim, a cidade que eu fui prefeito, tem 25, 27 mil habitantes, agora está chegando aos 30. Mas quando eu estava lá em 2000, quando eu fui prefeito em 2000, tinha aproximadamente 20 mil. Tem um belíssimo hospital, que é um hospital das irmãs, e a prefeitura faz um convênio com eles para fazer o atendimento. Mas eu acho importante o investimento na saúde, e eu sempre digo, o prefeito que não se preocupa com a saúde, ele não deve ficar nem um mandato, deve ser cassado antes. Porque não existe população feliz, não existe trabalhador feliz, não existe estudante feliz se ele não estiver saudável. Inclusive a saúde não atrapalha apenas quem está doente, atrapalha a família. Então ele é um grande problema que tem que ser cuidado como uma mãe cuida de um filho. Quando um filho está doente, o que a mãe faz? Ela larga absolutamente tudo para cuidar daquele filho. É isso aí. E eu, quando fui prefeito, por exemplo, eu saí de um posto de saúde na minha cidade para 7. Tinha um dentista que atendia toda a população. O cara botava o povo na fila e aplicava a anestesia assim com o mesmo tubo para todo mundo. O povo sentado ali, vinha vindo ali. E tinha um dentista. Aí tinha 7 dentistas, gente atendendo até 10 horas da noite. Médico, tinha um cardiologista que vinha uma vez por semana e atendia 6 consultas. Eu fui lá numa cidade vizinha e consegui convencer, porque era uma cidadezinha um pouquinho menor, dei uma de ladrão de médico, fui lá, busquei um médico, que inclusive depois acabou falecendo, um senhor mais de idade, faleceu agora há pouco tempo, mas trouxe a família, hoje os filhos que clinicam estão lá na cidade, olha só, com médico, com dentista, e esse médico atendia a semana inteira, inclusive à noite, fazia plantão no hospital, um homem maravilhoso. Olha. Então o que é? Mas era alguém preocupado com a vida das pessoas. Por quê? Sim. Porque a minha mãe teve 9 filhos. Dona Natália, que faleceu na semana passada, teve 9 filhos. E não tinha uma semana que não estava correndo para o hospital com um filho daquele nos ombros para curar de alguma coisa. Ou era uma gripe, ou era caganeiro, ou era não sei o quê. Sim. Ou era rubéola, ou era sarampo, ou era não sei o quê. Sempre tinha uma desgraça, né? Porque naquele tempo, inclusive, a gente sofria ainda lá nos idos dos anos 60, 70, com as doenças que hoje já estão erradicadas. Sim. Algumas delas erradicadas, como paralisia infantil, como sarampo, essas coisas aí que estão praticamente erradicadas. Mas, Peterson, eu fico muito feliz porque eu vejo em você um homem preparado, não apenas um sujeito que militou na área da saúde, mas que conhece a saúde, mas conhece a legislação, conhece o direito do cidadão. O problema do povo é que muitas vezes ele não conhece o direito e bota um caboclo lá que conhece muito menos do que o povo e as coisas não acontecem daí. É verdade, Calão, verdade. Essa é a grande dificuldade que a gente observa de alguns municípios, né, quando coloca principalmente, às vezes, somente um profissional da saúde, que é de suma importância, né, também conhecer a saúde. Eu tive que estudar sobre gestão de saúde, entender como funciona a saúde, mas o mais importante é a gente entender a questão jurídica, né, também administrativa, a questão de gestão pública, para a gente poder fazer a diferença, né? Não é só ter vontade, mas a gente também precisa ter conhecimento para poder desenvolver. Como você bem falou, é importante, por exemplo, hoje um pronto atendimento, venho conversando com o prefeito Daniel, nós precisamos ter hoje pediatra, cardiologista, ortopedista, esses médicos têm que estar no rol dos médicos plantonistas de um pronto atendimento, porque vai a mãezinha lá com a criança de noite, de madrugada, e se nós não tivermos um médico pediatra ou talvez um médico com uma especialidade para atender no pronto atendimento, esse paciente, infelizmente, vai sair dali com a necessidade ainda, para no dia seguinte ter que ser encaminhado para Jaraguá, para Guaramirim, Joinville. Vai ocupar os serviços de saúde, nem que seja para transporte fora do domicílio. E o absenteísmo na empresa, né? É brincadeira. E um grande problema que nós temos em Barra Velha também é a questão do transporte, é a questão logística. Hoje, Itajuba, para você poder ir para um pronto atendimento, a pessoa que não tem hoje o meio de transporte, ela vai como? Vai de bicicleta ou vai a pé?
3, 4, 5 quilômetros, 6 quilômetros. Então nós precisamos pensar de uma forma descentralizada. Hoje Barra Velha tem que pensar que ela tem que ter um pronto atendimento no centro de Barra Velha e tem que ter um pronto atendimento na Itajuba. Muitas pessoas acabam saindo hoje da Itajuba para ser atendido aqui em Pissás, porque acaba sendo logisticamente mais próximo. Vereador, e nós não temos meio de transporte para isso. O senhor não é executivo, mas a rodoviária vai ficar lá quase em São João do Itaperiú? Cara, eu vou te falar uma coisa, me perdoe que eu quero falar aqui, porque aí eu não aguento. Eu vou falar bem sério. Se tu fizer uma pesquisa em Barra Velha, 99,9% da população não vai citar a rodoviária. Esquece essa rodoviária. Barra Velha tem 200 mil problemas mais importantes do que a rodoviária. Até porque tem uma mixaria de gente que usa o ônibus. E bem poucos. E outra coisa, não estou menosprezando o teu assunto. Não, mas eu sei que esse assunto, os caras falam pra cacete da rodoviária, É uma cidade sem rodoviária, isso não existe, ô Calão. Não, mas o rodoviária, nós temos que... Tem um local lá que o ônibus possa estacionar e o cara descarregar as malas, tá ótimo. Nós temos que respeitar aquelas poucas pessoas que precisam do ônibus. Eu tô brincando. A gente tem que respeitar, mesmo que seja o sujeito 0,01%, ele é um cidadão, ele precisa dos serviços, e eu concordo. Só que é um assunto um pouco menos relevante do que, por exemplo, a saúde pública, a mobilidade urbana, os bairros, a pavimentação de ruas, a administração pública enxuta, existem o cuidado com o dinheiro as lombadas no tabuleiro, esse mundo de assuntos que tem para gente debater. A Ponte Pêncil, o turismo da cidade, os restaurantes, a economia, a indústria, Araquari, Joinville crescem absurdamente. Nós não podemos crescer só por osmose. O secretário da Indústria e Comércio tem que ser um sujeito preparado para buscar grandes investimentos para a cidade, para gerar emprego de qualidade, não só na construção civil ou lá na praia para o cara ser garçom, mas ter serviços, por exemplo, na área tecnológica para a nossa juventude, ter serviço para o cidadão como você, que já chega nos 50, 60 anos e não arruma mais emprego, ter trabalho para a dona de casa que pode trabalhar, que pode trabalhar, mas não quer trabalhar de servente de pedreira, né, Peterson? Sim, não, com toda certeza. É importante a gente alinhar as prioridades do município. Né? Como eu disse, vou ser um vereador que vou ajudar muito sim a saúde, mas nós vamos trabalhar, Calão, também com o desenvolvimento econômico, vamos trabalhar com o turismo, vamos buscar aí auxiliar o prefeito também nessas outras pastas, como a educação também de suma importância, o social, né? Então eu digo, nós precisamos hoje investir na cidade para que nós tenhamos grandes investidores, né? Precisamos pensar em investir. Como você falou, não tem como a gente ter uma cidade cheia de lombada, a gente tem que ter uma cidade planejada, onde precisa de lombada, ponhamos lombada, mas onde a gente tem que ter um fluxo que funcione em Barra Velha, né? Um fluxo logístico. Senão vamos fazer como as lombadas da Espanha, sabe, ô Carlão? Lá as lombadas são de borracha. Sim, o senhor já disse aqui. Eu tive, mas isso não é lá agora. Eu tive em 2003 na Itália, uma das coisas que me surpreendeu foi isso. Porque a gente gosta de... Eu olhava tudo, né? E a minha primeira viagem na Europa, eu olhava todos os detalhes. E uma das coisas que me chamou a atenção eram as lombadas de borracha. Peterson, tu se surpreendeu com os 604 votos? Te decepcionou? Tu esperava? Tu fez uma campanha cara, barata, como é que foi? Como é que é se eleger vereador em Barra Velha? Olha, Calão, foi a minha primeira campanha, né? Quero agradecer aqui todos os apoiadores, né? A minha equipe que trabalhou comigo. A gente conseguiu apoiadores aí, principalmente do coração, acho que isso foi o mais importante, quando a pessoa trabalha com o coração. E a campanha dele foi silenciosa, sabe? E assim, quando a gente trabalha com o coração, a gente busca resultado, né? Então, acho que isso é o mais importante. Então, a nossa equipe, a gente buscou pessoas que tinham afinidade com o Peterson, né? Principalmente buscado pela área da saúde. Então, eu tive muitos apoiadores da saúde que me ajudaram. Então, eu tive amigos, tive colegas, né, que nos ajudaram. E sim, foi uma campanha enxuta, porque nós também não tínhamos grandes investidores na nossa campanha, né? Nós fizemos uma campanha pé no chão. Ex-prefeito ajudou. O Claudemir Matias me ajudou também, né? Fez pedidos pra gente também. Então, assim, a gente tava num grupo... Mas tinha uma história lá bem tranquila, né? Sim, a gente tem trabalho, né? A gente... Eu moro há 25 anos em Barra Velha. Minha família é de Curitiba e São Paulo. Eu tô com 39. Tá novo ainda. 39 anos. Para ser prefeito, governador de Santa Catarina. Peterson, muito obrigado, querido. Calão, agradeço. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição quando precisar.
né? Quero ser um parceiro da Rádio Mar Azul e fiquei muito feliz em falar com vocês e mandar um grande abraço a toda a nossa população aqui de Barra Velha. Vamos falar muitas vezes com o Peterson da Saúde, porque é alguém que tem conhecimento de causa na área da saúde, é um advogado, tem formação, tem projetos e tem ideia de, inclusive, estar auxiliando o prefeito Daniel nesta área.